Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o assunto de frações, na aula de hoje nós vamos conhecer algumas frações interessantes. São elas as frações próprias, impróprias, aparentes e não aparentes. Então vamos entender aqui a diferença entre elas, né? E como que a gente identifica. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês primeiramente as frações próprias. Então eu coloquei que em uma fração própria o numerador é menor do que o denominador. Então o número que está em cima vai ser sempre menor do que o número que está embaixo, certo? Pensa o seguinte, por que uma fração própria? Porque a fração não representa parte de algo. Então se é só uma parte de algo, a parte de cima, que é a parte, tem que ser menor do que o todo, certo? Porque é uma parte de um todo. Tudo bem? Então essas são as frações próprias. E como curiosidade, saibam que qualquer fração própria representa um número menor do que 1 inteiro, certo? Então vai ser sempre menor do que 1. Temos as frações impróprias. Antes de passar para a próxima, observe os exemplos que eu coloquei aqui, tá bom? Todos esses daqui, ó, são frações próprias. Então, frações impróprias são as frações onde o numerador é maior do que o denominador. Então veja aqui os exemplos, ó. É o contrário dessas daqui. Então sempre o número de cima vai ser maior do que o número de baixo. Tudo bem? Essas frações representam sempre valores maiores do que 1 inteiro. Tá bom? Então sempre o valor que elas representam é maior do que 1 inteiro. E como que eu sei qual é o valor que elas representam? Já mostrei para vocês na aula de representação decimal. A gente sempre divide o numerador pelo denominador, tá? Então se eu fizer essa divisão aqui, eu vou obter um número menor do que 1. Se eu fizer uma divisão nessa operação com esses valores, eu vou obter um valor maior do que 1, tá bom? Bom, e sobre as frações impróprias, nós temos duas categorias entre elas. Temos as frações impróprias que são aparentes, ou seja, são frações quando o numerador é múltiplo do denominador. Então aqui, ó, o 10 é múltiplo de 5, o 6 é múltiplo de 3 e o 8 é múltiplo de 2. O que isso quer dizer, Pro? Basicamente são as frações que eu posso dividir o numerador pelo denominador sem sobrar resto, certo? Ou seja, são as frações que eu posso transformá-las num número inteiro. Por exemplo, aqui, ó, 10 quintos, se eu dividir o 10 por 5, eu tenho o número 2, certo? Então essa fração pode ser representada como número inteiro 2. Essa daqui, 6 terços, posso dividir o 6 por 3 e obter o número 2 também. 8 meios, posso dividir 8 por 2 e obter o número 4, e assim por diante. E as frações não aparentes? São as frações onde o numerador não é múltiplo do denominador, ou seja, a gente não consegue fazer essa divisão, certo? A gente não consegue dividir o numerador pelo denominador obtendo resto zero. Então vai dar um número aí decimal, um número com vírgula. Tudo bem? Então, essas são as frações interessantes. Espero que tenha ficado aí, bem simples para vocês. Não se esqueçam de realizar os exercícios que eu vou sugerir a vocês, certo? E praticar. É um conteúdo simples, mas é claro, precisa de bastante atenção para que não haja confusão entre os itens aí. Tá bom? Um grande abraço para vocês e bons estudos!